Tá com essa música, tá? Glória a Deus, obrigado. Aleluia, glória a Deus. Como é que chama aquele negócio que você deixa o teclado fazendo pad? Deixa um pad aí. É esse nome aí. Aleluia, glória a Deus. Boa noite mais uma vez, graça e paz. Então, nós estamos em um acampamento, um tema. Tem tantas coisas para a gente tratar desse tema, a mesa que fala. Tem um livro, inclusive, que a Elisângela já leu esse livro e ficou apaixonada, que se chama assim, A Mesa que Fala. E como eu disse a você, quando eu estava orando acerca do que ministrar e ficar esperando a manifestação do Espírito no nosso meio, o tema que saltou no meu coração foi esse: ao sentar na mesa, saia de cena. Isso está conectado a uma experiência vivida por mim recentemente. Eu me emociono um pouco porque é incrível quando a gente tem uma responsabilidade, eu vou chamar isso, não vou nem chamar de responsabilidade, eu vou chamar assim uma maturidade e um conhecimento em Deus, o quanto dói quando a gente leva uma lapada dele. Eu não sei você, qual é a sua experiência com o Senhor, mas eu lembro que uma vez eu estava na igreja, orando e clamando ao Senhor: Pai, me ajuda, está vendo tantas pressões. E minha maturidade com Ele me trouxe uma resposta bem bruta. Ele disse bem assim: levante-se, deixe de choro, porque eu sei, ou porque você sabe como deve agir. É mais ou menos assim. E há um tempo atrás, um mês atrás, sei lá, o Senhor falou comigo de uma forma muito pancada. Pastor, o senhor ferro que adulterou, roubou? Não foi isso não, gente. Longe disso, eu não tenho esse problema, graças a Deus. Mas eu vou falar para vocês de forma superficial. Só minha esposa ouviu eu falar isso. Para você, tamanha é a particularidade desse assunto. Nós passamos um ano de 2025. E nesse ano de 2025 eu testemunhei recentemente na igreja daquilo que o Senhor alcançou, daquilo que o Senhor nos proporcionou nesse ano. Eu não vou relatar para não tomar o tempo, mas foram tantas coisas que eu achava que não era nem possível acontecer. E Deus foi nos acrescentando, sabe, prosperidade financeira, crescimento dentro da igreja, crescimento ministerial, eu sendo colocado em posições, o do Senhor já tinha falado comigo há muito tempo atrás. Sempre Ele falava comigo: filho, eu vou te colocar em lugares altos, você vai estar diante de autoridades, vou te dar oportunidade para isso. E o ano de 2025 foi um ano assim. Eu fui colocado em lugares altos, eu posso dizer a você, dentro do alcance da cidade de Arco Verde e circunvizinhas. Eu fui colocado assim, em uma posição de destaque. E está tudo bem, isso é lícito, eu não fiz nada de errado, é lícito estar ali. Mas, e aí o Senhor foi nos prosperando com isso, e fui crescendo, e fui tendo oportunidades, a gente proporcionou o ano passado marcha, cantata. Isso foi tão poderoso, gente. A gente alcançou tantas coisas que eu nem imaginava. Recebi o último, só para você ter noção do alcance. Uma pessoa chegou para mim agora, esses dias, e disse assim, numa reunião de pastores lá de Arco Verde. Aí disse assim: o prefeito, quando viu nossa apresentação lá na Virgínia Guerra, uma praça que tem lá, na apresentação da cantata, a equipe dele saiu procurando equipes, dizendo: gente, a gente precisa fazer alguma coisa, porque o verbo da vida, licença, vou usar a expressão dele, tá? Botou para quebrar. E eles saíram atrás de coisas para fazer. Isso é bom de ouvir, né? Eita maravilha. E aí o Senhor nos fez mais coisas, nos prosperou financeiramente.
E uma das coisas que Ele nos abençoou foi com um desejo que eu tinha no coração, de nós termos, pode ser simples para você, mas para mim foi preciso, foi precioso. E nós precisávamos mudar de carro. E eu não via naturalmente condição nenhuma de acontecer, porque eu fiz uma viagem no antigo carro, e a Elisângela ficou tirando onda de mim: rapaz, tu tá velho, porque eu estava passando muita marcha. E eu desejei aquilo dali. Só que o pastor Beto vai lembrar disso. Quando eu comprei meu primeiro carro, foi um Corsa branco, Classic, MPFI, motor 1.0 morto, não tem força de nada. Mas aí, meu primeiro carro, a gente se esforçou, comprou a moto da Elisângela, ela fala dessa moto direto. E nos esforçamos. Só que aquele carro se tornou algo muito precioso para mim. E quando o pastor Beto estava lá, lembro que eu passei o dia, manhã e tarde, limpando aquele carro branco. Eu tirei tudo dele, borracha, limpei, fiz tudo. E no finalzinho da tarde, quando eu estava terminando já de secar não, de polir e tal, aí fui botar o carro para dentro. Aí antes de botar, eu vi já uma garota, eu digo: eita, vai chover. Eu botei o carro na garagem e pronto, eu disse: só sai amanhã, meu precioso está guardado. Com 10 minutos, não era uma chuva normal, era o que o japonês chama de toró. Chuva forte em japonês é toró. Há quem diga que é isso. E foi um toró. Com pouco chega lá em casa, pastor reverendo Carlos Alberto: John, eu tenho um compromisso na igreja, e eu não tenho como adiar. Tu pode me emprestar o carro? Eu olhei para ele, olhei para o carro, disse: mas rapaz, o meu carro, limpinho. Mas aí, graças a Deus pela vida dele, meu amigo pessoal, amigo ministerial, e eu disse: você vai. Ele disse: John, não se preocupe, quando eu chegar eu seco, eu deixo ele sequinho. Aí eu disse: Beto, nem você, nem ninguém mais, nem eu, vai secar qualquer carro meu. Se ele se molhar lá fora, ele vai ficar molhado aqui dentro. Naquele dia eu quebrei algo. Deixei de criar aquele tesouro, de ter possuir aquele carro. E eu agora possuía ele, e não ele me possuía. Pode parecer bobagem, mas era o meu primeiro carro, gente. Com ar-condicionado, cara. Eu viajava de Chevette, não era nem de carro. A gente tinha quebra-vento, né, pastor? A gente tirando foto. Caramba, respeita o meu desejo, meu tesouro. E naquele dia o Senhor me ensinou algo e eu fui liberto. Voltando agora para 2025, nós conseguimos uma estratégia. Deus abriu as portas, nós compramos um outro carro. E eu via muito de Elisângela, né? E de outras pessoas, dizia bem assim: eita, Elisângela dizia bem assim: eu confio muito no meu marido dirigindo. Ele vai para onde ele vai, eu fico, tranquilo, porque o bicho é bom na direção. Obrigado. Uau, glória a mim, aleluia eu. Precioso, né? E aí nós compramos esse carro. Compramos ele, foi todo aquele processo. Primeira viagem, Porto de Galinhas, nossas praias, nossa praia, que ali é a minha terceira casa. A primeira é Arco Verde, a segunda é o quartel, e a terceira é Porto de Galinhas. E teve um momento lá, um carro muito novo, todo original, tão novo que eu estranhei, até pedi a marreta. Ali eu chamo marreta, me perdoe, é só o apelido mesmo. Eu pedi a ele para verificar: essa quilometragem está errada, não pode, o carro é muito novo. E aí eu fiquei vendo aquele carro bonitão na garagem assim, eu disse: caramba, aquela mesma coisa, Beto, pastor Beto,
que veio lá do branquinho, queria tomar conta de mim de novo. Aí esse precioso que está aí hoje, nós fomos lá no Ó, é uma cidade vizinha a Porto de Galinhas, e fomos comprar algumas coisas da feira. E quando a gente vinha, eu lembro bem que logo quando a gente entra assim, aí tem um terreno baldio. Rapaz, veio um cavalo gigante, um grandão já, um cavalão, numa carreira, e que do jeito que eu vinha, ele vinha acertar mesmo na porta, bem em cima da Elisângela. Rapaz, eu vi, minha reação foi acelerar. Quando eu acelerei, aí o bicho ainda, esse barulho, foi eu que fiz, filmando aqui. Ele ainda acertou a traseira do carro, quebrou lanterna, amassou uma parte lá, meu precioso. E aquilo me incomodou. E quando a gente vinha, eu lembro que assim que o cavalo bateu na traseira do carro, a gente vinha ouvindo uma música de Eliezer Rodrigues. Como era o nome? Aquela Comece a Rir. Eu não vou cantar não, tá? Mas comece a rir. E o Senhor falou comigo, não naquele momento, mas depois, e disse assim, apontou um dedão para mim. Você não é tão bom? Você não é um bom motorista? Você não é tão independente? Não está se achando? Precioso está aí de novo. O que você vai fazer? Baixei a cabeça, comentei com a Elisângela apenas, esse amor, eu descobri por que foi. Aquele carro estava tendo um valor muito precioso, que ele não vale nada. Já disse ao Senhor, se o Senhor me pedir, eu lhe dou hoje. Se Ele me disser para dar para alguma pessoa aqui ou em qualquer lugar, eu dou na hora. Porque o mesmo Deus que me deu os outros e me deu esse, vai me dar outros, eu não tenho problema com isso. Mas meu irmão, eu vi isso, mexe comigo. Você ouvir do Senhor. Rapaz, o que é que você está se achando? Independente? Quem você pensa que é? E aí eu brinco, dizendo que na escola, eu tirei nota baixa em matemática, mas eu lembro que eu assisti na aula de geografia, o que diz a história, que Pedro Álvares Cabral um dia disse, independência ou morte? E o Senhor disse, para você, independência é morte. Naquele dia do cavalo, se o cavalo tivesse batido na porta, talvez a Elisângela não estivesse aqui hoje. Nós demos uma brecha. Independência nunca mais. É exatamente isso que eu quero falar com você hoje à noite. Independência jamais. Nós precisamos viver dependentes do Senhor o tempo todo. É o lugar mais seguro que tem. É o lugar mais precioso. E meu irmão, levar a lapada de Deus não é mole não, mas eu levei. E como eu disse a você, ele bate muito forte comigo. E essa ministração nasceu desse testemunho. Eu comecei a recitar o Salmo 103, se eu não me engano, que Davi diz assim, é um salmo de Davi. Diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de um só dos teus benefícios. E eu comecei a dizer isso na minha mente. A minha alma estava precisando ouvir isso daí. O Senhor trouxe. Filho, você precisa. Não, deixa eu deixar bem claro. Isso foi só um deslize. Eu não sei dizer a palavra assim, só um fragmento. Foi rápido. Mas imagine se isso tivesse durado muito tempo. Que risco, que perigo eu estaria correndo hoje? E aí o Senhor começou a me trazer algumas coisas acerca disso. E eu fui olhar para a vida do nosso Rei Jesus, nosso Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26.
versículo 36. Eu quero te colocar num contexto aqui. Essa história se deu quando Jesus estava próximo da sua morte, você sabe disso. E ele vai para o Getsemane, chama os 3 amigos, Pedro, Tiago e João, os mais próximos, e disse: olha, vamos orar, vamos ali comigo. E aí ele conta aqui, e deixa eu abrir logo um parênteses aqui, para a gente lembrar algumas coisas do nosso Senhor Jesus. Quem era Jesus? Ele era Deus, ele era homem. Ele se desprendeu de alguns atributos dele, atributos esse, de onipotência, onisciência, onipresença. A gente sabe que Jesus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele ia de cidade em cidade. A gente sabia que Jesus não sabia de tudo. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz lá em Filipenses que ele se esvaziou, ou seja, ele se tornou forma humana. Então, esse Jesus que eu vou falar para você, foi um menino que cresceu. Ele aprendeu a falar. A gente nunca pensa muito sobre isso, mas Jesus teve que aprender a falar. Maria teve que ensinar José teve que ensinar ele. Ensinar a fazer xixi. Acho que não tinha fralda na época, não sei como era, mas precisou que alguém ensinasse a ele a fazer as coisas, a falar. Jesus, o homem, mas ele era Deus. E esse Jesus, no versículo 36 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, diz assim: em seguindo, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltou para os discípulos e achou dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se, diz assim: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Verso 43, e voltando-se achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. 44, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, e repetindo as mesmas palavras. O que nós temos aqui, o nosso Senhor Jesus, ele tinha uma vontade, e ele renunciou à vontade dele. Jesus, ele como homem precisou de Deus para ser ungido. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Jesus estava diante de a gente sabe que as dores físicas, elas existiram sim, gente, foi terrível, muito maior a separação de Deus. Então ele estava prestes a passar por isso. Ele tinha uma vontade de desistir, ele tinha uma vontade de deixar para lá, mas ele era totalmente dependente de Deus. E ele disse: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas olhando para esse texto, a gente observa que Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele está debaixo de uma pressão, debaixo de algo que ele precisa estar conectado a intimidade com o Senhor, ele foi orar. Sabe, a gente, meu Deus, às vezes nós estamos tão independentes que estamos fazendo da oração tipo um mandamento ou uma ordem para que Deus faça as coisas por nós. E às vezes ela nem vale tanto.
Quantos de nós estamos esquecendo de orar na hora de comer? Tão simples, mas tem que ter gratidão. Tantas pessoas na face da terra que não tem um alimento, não tem a mesa posta, e muitas vezes a gente come e esquece. Tem até um vídeo, né, de um camarada que vai comendo, aí quando ele bota a comida na boca, a outra pessoa, Pai, em nome de Jesus, e espera ele terminar de orar para voltar. Estamos fazendo da oração uma ferramenta de só pedir, pedir, pedir. Mas você já parou para pensar que pedir não é errado? Mas a oração tem uma frase, vai ter como colocar a frase ali? Tem uma frase que eu achei ela maravilhosa, eu vou ler ela com você. Diz assim, ó: a oração não é apenas o meio pelo qual eu consigo tudo o que eu quero de Deus, mas também é o meio através do qual Deus consegue através de nós o que Ele quer. Na oração a gente está sempre buscando as coisas, me dá, Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso, Senhor. Mas a oração é o lugar também de nós entrarmos e descobrirmos o que Deus quer que nós façamos. E sabe o que isso quer dizer? Quando eu estou me consagrando ao Senhor, eu estou consagrando a vontade dEle. Ou seja, Pai, eu não sou independente, eu sou dependente de Ti, que seja feita a Tua vontade. Jesus, debaixo de tudo isso, Ele disse, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Ele estava submetido à vontade de Deus. Mas sabe o que é que acontece? Existem muitos conflitos de vontade. Aqui a gente já vê, né? A vontade de Jesus se conflitando com a de Deus. E não é nem se conflitando, existindo duas vontades. E Deus dizendo a ele, Jesus dizendo, mas não é a minha vontade que prevalece. Eu não sei como tem sido suas orações. O quanto você tem se consagrado ao Senhor. Porque há um tempo atrás, você que já nasceu de novo há um bom tempo, feito eu, tenho 30 anos já nessa caminhada. Eu me consagrei a Ele. Mas como tem sido tuas coisas hoje? O que é que você tem de tão precioso? Será que está tudo consagrado ao Senhor mesmo? Será mesmo que nós somos dependentes do Senhor? Tiago capítulo 4, olha que texto interessante. Mas pastor, eu sei que a gente ia corre já. A gente está só preparando a terra, arando a terra para aquilo que Deus vai fazer. Tiago capítulo 4, versículo 13. Eu gosto desse texto porque os antigos usavam mais isso do que a gente. Diz assim, ó: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Sabe essa expressão, se Deus quiser, ela está muito esquecida pelo povo de Deus. Nós somos o povo da fé. Nós declaramos a palavra, isso mesmo. A Bíblia diz, eu declaro, eu chamo a existência, as coisas que não existem vão acontecer. Uau! Mas será que Deus quer isso? A gente precisa viver dependente de Deus, meu irmão. E só tem uma maneira. É só dizer a nossa alma, quieta-te. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendiz a minha alma ao Senhor, e bendiga o teu santo nome. E não te esqueça, alma, nenhum só dos seus benefícios. Aí tudo que a gente for fazer, será que Deus quer? Mas pastor, eu aprendi no rema, a oração da fé. Eu não estou anulando a oração da fé. Mas você também que é graduado no rema, aprendeu no rema, que toda oração que nós formos fazer, ela tem que ter uma base no que Deus disse.
Aleluia. Bem simples, aqui o texto já está falando sobre ir a algum canto. É simples. Tem muitas pessoas em direção de uma cidade para outra e tal, uma nação, sei lá o quê. Mas será que Deus quer? A gente precisa ser dependente dEle. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Ser dependente de Deus vai nos colocar em lugares altos e seguros. Jeremias, profeta Jeremias falando 29:11, a Bíblia diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem é que sabe? Deus, meu irmão. Nós precisamos ser dependente dEle, porque fica mais fácil. Tendencialmente nós pegamos os nossos planos, entregamos ao Senhor, diga: assina aqui, Pai. Em vez da gente chegar: Senhor, é isso que o Senhor quer? Mas a gente entrega os nossos planos prontinhos. Assina, cara. Afinal de contas, eu sou íntimo do meu Pai. Posso chamar Ele de cara? Aí a gente entrega os nossos planos e diz: Senhor, assina. Meu irmão, viver os planos de Deus é a melhor coisa que a gente pode viver nessa festa, na face da terra. Diz uma frase do pastor Edilson de Lira: existem duas alegrias na vida do homem. Uma é quando ele nasce de novo, e a outra é quando ele descobre por que nasceu. Viver os planos de Deus é viver o propósito de Deus para a tua vida. Tem pessoas que estão vivendo sem propósito, eles estão vivendo sem direção, porque não estão buscando aquele que é o autor e consumador da vida deles. Estão sendo aquelas pessoas que estão vivendo no automático. E o que é viver no automático, pastor? Nasceu, cresceu, multiplicou, morreu. Automático. Sem saber o que Deus tem. Deixa eu dizer, ninguém aqui nasceu por um acaso. Ninguém. Cada um de nós temos um propósito. E deixa eu te ajudar. Gostando ou não de pessoas, nosso propósito vai estar sempre conectado a pessoas. Nunca é para nós, é para os outros. Aleluia. Os discípulos, certa vez, Jesus traz um discurso muito pesado, aí diz assim: e vocês? Está lá em João capítulo 6, só para eu ganhar tempo aqui. Evangelho de João capítulo 6, diz: para onde iremos? E Jesus disse: vocês não vão embora não, é? E eles disseram: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A melhor decisão, meu irmão, é ser dependente de Deus. Diga assim comigo: independência, jamais. Diga de novo: independência, jamais. Melhor coisa é viver dependente de Deus. Provérbios capítulo 16, verso 1 ao 3, eu quero ler com você. Provérbios 16, verso 1 ao 3. Olha o que a Bíblia diz, vou ler na NVI. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Quer não errar? Consagre os seus planos a Deus. Pare de fazer planos, pare de fazer projetos, de idear é o meu sonho. Cuidado para o sonho não se tornar um pesadelo. Aleluia. Pastor, e a corrida? Já. Aleluia. Isso mexeu muito comigo, gente. Muito. Independência, jamais. Tem um texto. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Ele é um pouco pesado, mas foi o nosso Jesus que falou, né? Lucas 14, 25.
Nós precisamos entender que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Mateus capítulo 6, verso 33, a Bíblia diz: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e essas demais coisas, ele está falando de provisão, vestimento, alimentação, está lá nos versículos anteriores, vos serão acrescentados, mas em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe, ser independente é ter o reino de Deus em primeiro lugar. Ele é primeiro, depois eu penso. Senhor, é isso que o Senhor quer? Agora eu penso. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas esse texto aqui, eu acho ele poderoso. Talvez machuque na leitura. Mas diz assim, ó: grandes multidões o acompanhavam a ele, voltando-se lhe disse. Olha o que Jesus diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Uau! Tem a versão que diz que não deixar. Meu Deus do céu! Jesus chega para nós e diz assim: você não pode ser o meu discípulo. Deixa eu mudar a versão aqui, acho que é a NVI que diz assim: você não pode, se alguém vem a mim e ama a seu pai, e a sua mãe, e sua mulher, e seus irmãos, e suas irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser o meu discípulo. Da glória. Qual de vocês, ele conta duas parábolas bem rapidinho aqui, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se o dinheiro é suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem, rirão dele, rirão dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Verso 31, ele já diz outra coisa, diz assim: ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Eu anotei algo bem interessante. É como se o Senhor tivesse assim, eu fico pensando, é como se o Senhor dissesse para mim: ó, o negócio comigo é assim, ou tudo que é teu é meu, ou então nem entra no negócio. Eita, aleluia. Duro é esse discurso. Meu Deus. Eu lembro que a última vez que eu estive aqui, eu falei sobre dízimos e ofertas, e eu trouxe o entendimento de que nada que nós temos é nosso. Nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos escravos de Deus, só mudamos de dono. Tudo que é nosso é dele. Aí Jesus chega para os discípulos aqui: ó, é o seguinte, comigo é o seguinte: se você amar seu pai, sua mãe, seu irmão mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Eita. Aleluia. Sabe qual é o problema, meu irmão? A gente não leu as letras pequenininhas do contrato. Eita Jesus, é tão sério assim? É sério. Ser dependente dele é um socorro para mim e para você. É um lugar de segurança. Ninguém, meu irmão, pode procurar na Bíblia, não há ninguém que praticou a entrega que não se dê bem.
todos que entregaram. Você pergunta, pastor, mas e os mártires? Hebreus capítulo 11, verso 35 diz que os mártires recusaram socorro para uma glória maior. 11:35 por ali em Hebreus. Mas todos aqueles que renunciaram, que praticaram, melhor dizendo assim, que praticaram a entrega, se deram bem. Todos. Da glória a Deus. Sabe, uma das maiores expressões de entrega são entregas de filhos, que a gente vê muito isso nas Escrituras. Recentemente, Jonathan, meu filho mais velho, ele foi uma viagem com a sogra e enfim. E aí o sogro dele ligou para mim, aí fez, pastor, eu digo, opa Sérgio, tudo bem? Tá tudo bem. Como é que tá? Eu digo, está ok. Disse, quer vender Jonathan? Eu disse, não. E Kiki? Também não. Eles não têm preço. Isso é tamanho valor que nós temos pelos nossos filhos. De fato é um dos nossos bens mais preciosos, gente. É ou não é? Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o mais precioso. Deus chega para Abraão e diz, pega Isaac, filho da velhice. Na velhice dele, disse, me dá o teu precioso. Abraão tutubiou? De maneira nenhuma. Mas ele estava certo, que o Deus que fez a promessa era fiel. Foi tanto que quando ele estava lá, que Isaac pergunta, pai, está aqui a Nutella, está aqui a lenha, mas cadê o sacrifício? Ele disse, primeiro que Abraão disse logo aos servos, fica aí, que eu e ele vamos lá e vamos adorar o Senhor e voltaremos. Ele já sabia, mas ele não negou o filho. Chegou ao ponto de ele estar já no ponto, e quando ele ia fazer o sacrifício, Deus disse, ei, para, eu sei que o teu coração é totalmente dependente de mim. Na mesa, a gente precisa sair de cena e deixar Deus agir. A gente quer dar muita opinião. A gente quer entregar contrato, a gente quer entregar as coisas prontas, onde Deus está dizendo, cala a boca, menino. Aprenda a depender de mim, porque eu sei quais planos eu tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar um fim que desejais. Deus é mais inteligente do que eu e você juntos, meu irmão. Ele sabe mais. E ele deu o filho, Deus pede a Isaac. Deus pede Moisés, gente, você sabe da história de Moisés? Segundo a Bíblia, ele era um menino bonito. Atos capítulo 7, verso 20 ao 22, fala da beleza de Moisés. E você sabe o contexto onde ele se encontrou? Estava lá, o rei manda matar todo mundo, lança no rio. Aí chega a mãe dele, bota ele no rio lá, ele vai lá, o rio vai, pega. Aí a filha do faraó está lá. A filha do faraó acha ele bonito, pega, diz, a menina veja, chama a mãe vai amamentar o filho. Deus, movendo tudo. Mas foi um filho que foi dado, não sei se você percebeu, mas ela entregou o filho no rio. Ela não tinha certeza de que alguém iria pegar aquela criança, não. Ela deu. Então quando a gente fala de dar, quando a gente fala de entrega, às vezes pode parecer doloroso, porque é o nosso sonho, é o nosso desejo, é o nosso precioso, é a nossa preciosa, onde Deus disse, ei menino, ei menina, aprende a depender de mim, que por mais que doa, eu sei mais do que você, porque dói entregar algumas coisas, dói renunciar a tempo, dói renunciar aquele descanso que a gente queria tanto, dói às vezes cumprir o propósito, meu amigo, crescer dói. Jesus, a Bíblia diz que Jesus aprendeu pela obediência. Jesus desobedeceu? Nunca. Mas por que foi que ele aprendeu pela obediência? Porque ele foi crescendo, obedecendo a Deus, e ele cresceu. Não é que ele foi desobediente, foi obedecendo e foi amadurecendo. Mas Jesus sempre foi dependente de Deus. Aleluia. Independência jamais.
Jamais, meu irmão. Aleluia. Tem uma mulher, Ana, a mulher de Eucana, mãe de Samuel, texto muito conhecido por nós. A Bíblia diz que Deus deixou ela estéril, foi Deus. Ela ficou estéril por um tempo, você sabe muito bem disso. Até que o precioso fosse entregue ao Senhor. O menino foi consagrado ao Senhor antes de nascer. Nenhum desses que entregou, que eu te citei, foram, como eu posso dizer assim, perderam alguma coisa. Foram bem-sucedidos. Todos eles foram bem-sucedidos, sem exceção. Todos cumpriram o propósito de Deus. Então quem somos nós? Para pensarmos que podemos fazer alguma coisa sem o Senhor. Quando nós estivermos na mesa, escuta o que o Senhor está te dizendo. Meus filhos, a gente, hoje nem tanto, porque Jonathan passa muito tempo na faculdade, mas a gente tinha um costume de almoçar sempre juntos, e era incrível. As conversas sempre eram pancada, mas pai, a gente só senta para ouvir. Eu estou com 2 filhos, gente, que estão para tomar as decisões da vida dele. As minhas instruções hoje para ele não é: menino, tu escova os dentes, menino, tu faz isso. Não é mais isso, eu estou ensinando coisas da vida, para a vida deles. Eles estão para decidir as mulheres com as quais vão se casar. Eles estão para decidir o emprego aos quais vão exercer, as profissões nas quais vão exercer. Isso é um chamado ministerial. Eu estou instruindo eles nisso daí. Mas eles têm também a Deus. Se eles sentar na mesa e sair de cena, deixar Deus agir, eles vão acertar muito mais do que eu ensinando a eles. Quando você estiver na mesa, saia de cena, meu irmão. Deixe Deus entrar nesse negócio, por mais capacitado que você pensa que seja. Tem um texto, Filipenses capítulo 3. Eu gosto desse texto, que é do apóstolo Paulo. Ele diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 2. Olha o que Paulo escreve. Diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos vós da falsa circuncisão, porque nós que somos da circuncisão, a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne ou se acha, Paulo está mais ou menos dizendo isso, dizendo assim: eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas preste atenção no versículo 7. Mas o que para mim era lucro ou vantagem, uau, olha eu aqui, hebreu de hebreus, o cara, considerei por perda, por causa de Cristo. Verso 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Paulo era o cara que podia se gabar e dizer: eu sou o cara. Mas sem o meu Senhor, ele disse: eu não sou nada. Eu peguei todo o meu conhecimento e o coloquei lá. Tem uma versão que diz: considerei como esterco. Tão pouco crédito ele deu ao que ele era. Quem eu e você pensamos que somos? Será que somos bons motoristas? Eu sou um bom negociante? Eu sou um bom marido? Eu sou um excelente marido. Ok, tem que ser. Temos que ser bons, somos filhos de Deus. Mas não pense você que a sua habilidade, os seus dons e os seus talentos, de fato, os que estão com você, são teus. Os dons e os talentos foram Deus que te deu. Ele é o autor da vida.
Quem somos nós? Quem somos nós para dizermos amanhã farei isso? Não sabe nem se amanhã está vivo, isso é verdade. É melhor confiar em Deus Todo-Poderoso, que sabe que nós temos um propósito. E por saber o nosso propósito, não, amanhã eu não vou morrer não, porque não terminou o propósito. Por mais que sejamos habilidosos, por mais que sejamos bons, não se iluda. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, não se iluda. Diga para ele: você sem Deus não é nada. Independência jamais. Quando estiver na mesa, saia de cena e deixa quem sabe falar e fazer entrar em ação. Outro texto também que eu gosto muito do apóstolo Paulo, o grupo de música vem para cá por favor. Eu gosto muito de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Eu gosto desse texto, eu achei ele maravilhoso. Eu cito ele com muitas vezes, em muitas oportunidades. Diz aqui, você sabe que aqui o apóstolo Paulo estava com um espinho na carne, e ele pede ao Senhor por 3 vezes que tire esse espinho de mim, tire essas coisas de mim. Versículo 9, diz assim: então ele me disse, quem? O Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Isso é mais ou menos assim. Quando a nossa força chega no limite, sai de cena e deixa Ele agir. Nós somos limitados, meu irmão. Eita. Nós precisamos do Senhor. Quem somos nós? Pequenos. Pastor, peraí, o senhor está anulando algumas coisas, porque Deus disse: eu sou filho de Deus, nação santa, para o povo de propriedade exclusiva de Deus. Senhor, eu estou falando, comparando a Deus, quem somos nós? É melhor viver dependente dEle, porque quando formos fracos, é mais ou menos assim: filho, tu só vai até aí. Agora, Ele pega a gente, como diz o pastor Humberto, acho bem interessante, ele pega a gente e faz: sai de cena, e Deus entra. Sai de cena quando você estiver na mesa. Você é dependente de Deus. Independência jamais. Jamais, meu irmão. Tiago, capítulo 1, verso 5, o Senhor diz: você tem falta de sabedoria? Porque nós às vezes nos consideramos muito inteligentes. E somos. Mas a nossa inteligência, às vezes, nós temos até inteligência, mas não somos sábios. E a Bíblia está dizendo: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tem um outro texto, eu amo demais esse texto, Abacuque, conhecidíssimo por nós, capítulo 3, versículo 17. Profeta Abacuque. Pense num homem que entendia a dependência de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente entende essa dependência de Deus, nada vai nos faltar. Geralmente, às vezes, quando eu estou orando pelo alimento, eu digo assim: Senhor, muito obrigado por esse alimento. Graças te dou porque vem de ti. Isso nos dá uma garantia de que nunca vai faltar. Quando Deus é o nosso provedor, nunca vai faltar. É melhor ser dependente dele do que ser funcionário público. Mas a governadora paga certo. Mas é possível não pagar. Mas eu sou concursado, ninguém pode me demitir. É possível ser demitido. Mas em Deus não tem essa possibilidade. O salmista diz: eu fui novo, hoje sou velho.
Nunca vi um justo sequer ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É melhor depender dele. Nós precisamos de Deus. E olha o que o profeta Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Pode exteriormente estar tudo dando errado para todo mundo, meu irmão. Quem confia no Senhor, diz a Bíblia, são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem é você? Quem sou eu? Sai de cena. Deixa Deus resolver. Agora, lutar na nossa força, fazer a força, com a força do nosso braço, a gente não vai longe. Independência jamais. E eu vou usar a expressão que o Senhor falou comigo: independência é morte. Eita glória, aleluia, aleluia. Sabe, eu sei que às vezes uma mensagem assim, mas pastor, acampamento é lugar mesmo da gente, extravasar. A gente pode extravasar agora. Mas pastor, depois de tanta cipuada, a gente extravasar, e não é. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente ajusta o carro todinho, aperta ele todinho para ir seguro. Quando nós vamos viver uma outra fase, em um outro tempo, a gente se ajusta, Deus nos ajusta, para que a gente viva essa outra fase. Estar na mesa e sair de cena é a melhor opção para mim e para você. Seja dependente de Deus. Independência jamais. E aí eu encerro não. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Glória a Deus. Salmo 103. Versículo 1. Coloca aí, por favor, gente. Isso. E eu queria que você lesse comigo esse texto. De fato, isso vai mexer com você hoje a noite todinha. Vai ficar te incomodando. Bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor. Nós precisamos falar para a nossa alma: você não é. Dizer para nós mesmos, dizer: você não é independente. A gente precisa dizer isso. Sabe, na psicologia, as psicólogas de plantão aí me corrigem se eu estiver errado, mas eu estudei um pouquinho, não estou errado não. Uma das armas para quebrar os gatilhos e quebrar as barreiras é dizer contrário àquilo que a mente está dizendo. Por exemplo, se uma pessoa está com sintomas depressivos ou crise de ansiedade, a pessoa pensa que vai morrer, que o coração está com um problema, mas é mentira. E você precisa, o psicólogo sabe disso, você precisa dizer: é mentira, eu não tenho nada. Por que sabe que é mentira? Porque vai no médico, faz exame, bota isso, aquilo, outro, não dá nada, porque é mentira, a alma está dizendo isso. Então a nossa alma precisa ser alimentada também dizendo assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A gente precisa dizer isso, meu irmão. A gente precisa ter essa consciência: eu sou dependente de Deus, sem Ele eu nada sou, eu não vou para canto nenhum, eu sou limitado, meu irmão. Nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que deu a vida por nós. Precisamos entender que nós precisamos dEle. O texto, a Bíblia fala: como a costa suspira pelas águas, assim minha alma tem sede de ti, meu irmão. Eita glória, aleluia, aleluia. Versículo 1:
Bota lá de novo. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Vamos ler juntos. Eu queria que você lesse isso comigo, para sua alma ouvir. Agora você fale mesmo com ela. Diga assim, vamos lá. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aleluia, aleluia. Agora a gente vai cantar essa música. Preciso de ti. Queria que apagasse as luzes, se possível, deixa só os canhões, né? E aí só que eu quero fazer algo diferente. Nós estamos em um acampamento, gente, não é nem meia-noite ainda. Não tem pressa. Tem alguém com pressa aqui para casa? Está com fome? Aproveita e faz jejum. Hã? E ainda tem uma cantina depois, o pessoal está lá, vai esperar por você. Mas eu queria te chamar para você fazer o que você nunca fez para o Senhor. Eu sei que existem atitudes, ou então jeitos, atitudes não, existem jeitos, cada um tem o seu jeito, né? Aquele camarada que está adorando o Senhor assim, ó. Preciso de ti. Cadê o irmão? O irmão sabe ali, né, irmão? Muito bom, acaba desenrolado. Tem aquele que precisa, né? Assim. Esse é quem, meu Deus, é... Deixa pra lá. Foi uma brincadeira hoje no almoço, tá? Tem aquele que extravasante, extravaga, né? Extravasa. Olha aí, ó, extravasante, tá nem aí. E é isso mesmo. Eu queria te convocar, você cantar essa música hoje, a fazer o que você nunca fez. Não sei quantos de vocês já se prostraram, se ajoelharam literalmente. Eita, pastor, isso não é religiosidade não, é reverência. Mas é porque meu joelho dói. Paulo diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu queria te convidar para isso. E deixa eu te pedir uma coisa. Fala com o irmão do teu lado e diz assim: meu irmão, diga I'm sorry. Isso quer dizer me desculpe, tá? Em inglês. Diga me desculpe, mas agora sou eu e Deus. Eu vou te ignorar, viu? Algo tem que dizer o vice no final. Diga eu vou te ignorar, viu? Mas é meu esposo, é minha esposa, não interessa. Aquele que não ama mais a mim do que seu pai, sua irmã, seu irmão, sua esposa, não é digno de ser chamado meu discípulo. Está escrito. É você e Deus. E a gente vai cantar. E eu queria que você fizesse aquilo que você não faz normalmente. Vamos cantar, Gabi? Vamos lá. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Uma oração comigo agora. A gente precisa, sabe, consagrar nossa vida ao Senhor. Eu queria que você orasse comigo, consagrasse sua vida. Sabe, eu lembro que há um tempo atrás, quando eu disse ao Senhor que eu consagrava a Ele todos os meus sonhos, pareceu duro eu renunciar aos meus sonhos. Mas como nós vimos hoje, aquelas pessoas que renunciaram por Cristo nunca ficaram decepcionadas. Há 12, 13 anos atrás, eu tinha a oportunidade de subir de graduação dentro da minha profissão. E eu tive que escolher entre o Senhor, as coisas do Senhor, ou a minha profissão. Eu no ano 2012, eu renunciei isso. Mas Deus é tão bom, que Ele sempre honra as nossas renúncias. Sempre Ele nos dá mais do que a gente pensa.
E o Senhor saiu me dando uma posição hierárquica, onde hoje eu desfruto de uma posição, sem fazer força, viu? Onde eu estou no melhor momento para me aposentar, que daqui a 3 anos eu estou aposentado. Só faltam 2 carnavais para eu trabalhar. O outro eu já não trabalho mais. E Deus me colocou na melhor posição hoje de aposentadoria. Porque Deus me honrou há 12, 14 anos atrás. Não foi isso, meu amor? Renunciar à vontade, renunciar a desejos, renunciar a sonhos pelo Senhor. Vou te dizer uma coisa com toda certeza: nós nunca seremos frustrados. Ele nunca vai nos desamparar. Pelo contrário, Ele vai sempre honrar a nossa decisão. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus sempre vai honrar a nossa renúncia, a nossa decisão, a nossa dependência dEle. Quando a gente reconhece que a gente vive isso, meu irmão, não tem para onde correr. Vai dar certo. Independência jamais. Quando estiver na mesa, saia de cena. E deixe Deus falar contigo, deixe Deus cuidar de você. Vamos fazer uma oração. Pai, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, Pai. Faça isso de coração, meu irmão, é bem desafiador. Pai, eu renuncio todos os meus desejos, todas as minhas vontades. Eu renuncio todos os meus planos profissionais, ministeriais. Porque, Pai, eu confio em Ti de todo o meu coração. E eu resolvo, eu decido ficar com os Teus planos. Ficar com a Tua vontade, Senhor. Os meus sonhos são os Teus agora. Os meus desejos são os Teus agora, Pai. Ainda que doa, Senhor, ainda que eu sinta agora, mas eu tenho certeza que lá na frente eu serei bem sucedido. Por isso eu consagro a minha esposa, eu consagro os meus filhos, eu consagro a minha família, eu consagro os meus bens a Ti, Pai. São todos Teus. O Senhor é o meu dono. Eu não sou nada sem Ti, reconheço isso. Sem Ti nada somos. Nada podemos. Sem a Tua graça, sem o dom na vida, sem a Tua habilidade, sem, Pai, a Tua palavra, sem o Teu Espírito, não somos nada. Entendemos isso, Senhor. Pai, ainda que não entendamos os passos que nós devemos dar, direcionados pelo Teu Espírito, Senhor, nós vamos dar. Porque entendemos que o Senhor sabe melhor do que nós. Não importa a renúncia, não importa a dor, Senhor. Por Ti nós pagamos qualquer preço. Eu, Pai, abro meu coração a Ti, dizendo diante de Ti e de todos: eu renuncio a minha vontade, renuncio os meus desejos, os meus planos e os meus projetos. Renuncio qualquer um deles. Importa que o Senhor cresça. Importa que a Tua vontade se estabeleça na minha vida. Que o Senhor seja exaltado e glorificado. Não permite, Pai, que o nosso coração seja iludido ou enganado por qualquer coisa que venha nos distanciar de Ti. Não permita, Pai, que as posições, os lugares de destaques nos envolvam ao ponto de nós esquecermos que só estamos ali porque o Senhor nos colocou, Pai. Não permite que isso caia em nosso coração. Nos ajuda na nossa fraqueza, Pai. Não queremos errar, não queremos se decepcionar, não queremos envergonhar o Senhor em momento nenhum, Pai. Nos ajuda na nossa fraqueza.
fraqueza, Pai. Nos ajuda. Que nada, nem ninguém possa tomar o teu lugar no nosso coração. Não permite isso. Oh, nos prostramos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos o Teu senhorio, que Tu és tudo para nós, Pai. Obrigado pela misericórdia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sigo até o fim. Oh, aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado pela oportunidade, por essa noite, por esse tempo. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor. Abençoa a vida de cada um deles. A minha oração é que seus olhos espirituais sejam abertos, que o Senhor conceda a cada um deles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti. Que essa verdade poderosa de independência jamais seja algo tão vivo, mas tão vivo na vida deles. Pai, que eles vão provar de tanta graça, de tanto favor de Tua parte. Eu declaro isso, eles provando disso, e como luz que são, vão encandear as trevas. Irão dar gosto onde pisarem. Irão ser diferentes. E o Senhor, Pai, será glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Beto. Aleluia.